um avanço nessas tecnologias vai permitir com uma tranquilidade um Estado socialista. Sim. Hoje a gente dificilmente consegue um Estado socialista. Por quê? Porque o Estado socialista, hoje, ainda vai ter um contrafluxo muito grande, que é a liberdade de cada indivíduo e não Sim. aceitar esse Estado socialista. Sim. Com o avanço tecnológico, e aí que o Estado vai perceber o que você está comendo e vai falar assim, você pode comer carne, mas não pode comer frango, você vai ter que trabalhar com isso, porque a nossa cadeia total está percebendo que falta um enfermeiro. Então você, Eugênio, que não quer ser enfermeiro, mas o Estado entende que pelo bem geral da nação você vai ter que ser enfermeiro, porque está demonstrado numericamente, Isso. tecnologicamente, que falta sim um enfermeiro, Exatamente. você vai ter que começar a mexer com isso. Então, para ir, eu acredito que assim, para quem busca esse Estado socialista, essa revolução tecnológica, e a China já sacou isso há muito mais tempo do que a gente está falando aqui, eles vão assim, ó, eu só vou conseguir o Estado socialista que eu desejo com a revolução tecnológica. Porque eu consigo monitorar todo mundo e daqui a pouco ele vai colocar a câmera dentro da casa da pessoa. E fala assim, ó, eu tô monitorando você dentro da sua casa também, porque só assim eu consigo fazer com que a sua liberdade seja ceifada para um bem maior, que é o bem do Estado. O interesse comum. Porque, assim, ó, não sei, eu posso estar viajando, mas até onde eu sei, o Estado socialista é mais para esse lado que o Estado vai coletividade em relação ao indivíduo. as relações para que haja uma igualdade entre os seres. Posso estar equivocado. É claro mas acho que a revolução tecnológica caminha para isso. A ideia, muita coisa que é encampada pela China, ela já é aceita no mundo ocidental, né? Essa questão do reconhecimento facial, né? Ainda está com muita dificuldade de reconhecer facial, mas já é errinho, né? Mas cada dia que passa melhora. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui fazer um curso de escrita criativa o Caixa tem. Eu fui abrir a conta no Caixa, né, na Caixa Econômica, e ela me pediu uma foto de um documento e uma foto do meu rosto, um reconhecimento facial. Para saber se eu realmente sou eu mesmo. Isso já é um processo, isso já é um reconhecimento disso. É claro que tem uma discussão ética em cima disso. A ética discussão porque o bem, o que foi o final do absolutismo monárquico e o início da era moderna, essa disruptura aí, né? Essa quebra de conceituação, de atuação estatal, digamos assim, foi o fato das pessoas dizerem, olha, nós queremos ter a nossa liberdade de fazer o que nós quisermos fazer. Que o grau maior que se chegou para resumir é a liberdade de expressão, que até então tudo era para o rei. Quer dizer, quando a gente olha para trás na nossa própria história de humanidade, a gente vê que essa experiência, ela não é uma experiência que vai terminar bem. A própria história do Egito Antigo, né, a história dos seus, né, Deus, a história da Grécia, a história de Roma, a gente sabe que não terminou bem. Então, assim, aí a gente vê a história se repetir agora com viés tecnológico. Então, assim, eu não consigo enxergar nós todos e pensamos da mesma forma, agindo da mesma forma, e não sei o que da mesma forma, todo mundo padrão, porque você vai começando a enrijecer demais e controlando. Isso é o meu pensamento baseado na história da humanidade. Eu não estou querendo criticar as pessoas que acreditam em ideologias, não é isso. Mas a história da humanidade nos diz que o condensamento de ações dentro do meio coletivo não deu certo. Acho que as duas coisas não deram certo. Só fazer um pequeno adendo. O que eu comentei relacionado ao socialismo foi... Claro que pode desembocar para um totalitarismo ali também, do que eu tô comentando, tá? Pode ser pode sair totalmente do socialismo e ir para um totalitarismo, um negócio extremamente ditatorial. Não é isso que o que eu tô comentando, é que a revolução tecnológica pode ajudar nesse aspecto também, desse ponto de vista. Acho eu
que aí, entrando nesse ponto, o condensamento faz mal. E acho que também essa busca pelo anarcocapitalismo, aquele utópico que Isso. todo mundo busca, Uhum. também Não dá, rola, entendeu? Eu acho E eu te nem lá, faço. nem cá. E eu te faço As duas coisas o um mundo terceiro. não aceita. Mas é um interessante, eu te faço um terceiro contraponto também, além disso, que é o excesso de liberdade também não resolve. Que leva à libertinagem. Então, eu não ter regramento nenhum pra Porque nada. Tem uma diferença Exato. de liberdade e libertinagem. Isso é Exato, verdade. eu- Por quê? não- Porque eu eu não- acho que o ser humano, ele não é capaz de lidar. Porque todo mundo, vamos para o capitalismo, negócio legal, legal, legal. Gente, tem a natureza humana ali dentro. Tem. Você está exato, esquecendo a parte mais importante da equação, que é a natureza humana. Que Exato. se você fala assim, toma a tua liberdade, a pessoa fala, não quero liberdade, e você fala assim, faz isso, a pessoa não vai fazer isso também. Exato. O próprio, vamos dizer assim, não é a palavra certa, não sei se é a palavra certa, mas o próprio filtro da liberdade seria responsabilidade, só que o pessoal sempre esquece do outro lado. Sim. Isso. Não, mas a E uma responsabilidade coisa- é muito difícil, porque às vezes, eu falo assim, Não, o Eugênio, problema é o indivíduo inculcar isso dentro dele. exato, porque ele Da também, responsabilidade para porque balancear a própria ele, liberdade. como natureza humana, tende a também se autoproteger. A Também. responsabilidade traz pra você É. uma coisa que não é a proteção. Traz pra você uma exposição. Em Exato. tese, você está expondo um erro seu e dizendo, realmente foi eu que errei. Exato. O ser humano tem a capacidade e a necessidade de se autoproteger. Então, quando eu erro alguma coisa, eu falo assim, não, a culpa foi que o Eugênio não fez aquele negócio. Por isso que aconteceu isso. Ô, Eugênio. Não, você pode falar, Fábio, depois eu falo. Se for parar pra pensar, a própria criação de uma lei, ela tira uma liberdade, Sim. entendeu? Então, assim, se for pegar lá no começo, precisou, cada religião a seu modo, precisou criar, assim, Isso. básicas, mas, por exemplo, para eu não ter liberdade de te matar. Exatamente. Então, assim, Eu sou mais forte, eu posso, né? eu sou mais forte, eu posso. Então, assim, precisou de criar algumas leis, não com o intuito de tirar a liberdade, mas evitar que a pessoa cometa ação. De igualizar as pessoas, de equalizar as pessoas. Sim. A primeira lei, e o Marcelo sabe disso, quando a gente, por exemplo, quando a gente está lá na filosofia do direito, sociologia jurídica, a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Essa foi a primeira lei que se entende que é a lei do mais forte sobre o mais fraco. Né? Lógico que ela não foi convencionada e todo mundo sentou e falou, daqui para frente, não. Mas como ela foi praticada, com o passar dos anos, as outras gerações entenderam que essa foi a lei. E, de certo modo, tirando os entrepostos e os poréns, ela nunca deixou de existir. Mas essa foi a primeira lei da história da humanidade, né? Aí depois ela virou o Código de Hammurabi, que hoje está lá no Museu de Londres, né? Mas para chancelar o que você falou, a tua liberdade termina onde começa a minha. Esse é um princípio kantiano, não é? Sim. E aí você pega assim, acaba uma discussão do excesso de liberdade, a pessoa questionar coisas óbvias. Nossa, mas por que eu não. Igual os casos aconteceram recente no podcast, mas por que eu não posso defender que existe um partido nazista? Foi, do cara lá, do Monarca. Então, assim, não é que a pessoa não tenha liberdade para falar, ela tem a liberdade, ela teve a liberdade, tanto é que ela falou. Exato. Só que ela vai responder por lei. Tem uma consequência. Veio com tudo. Isso. Na mesma Exatamente, né? Então, assim, não é que a pessoa não tenha liberdade, ela tem a liberdade para falar e depois ela tem as consequências disso. Exato. Que é o parâmetro que a gente estava falando. Mas assim, eu não tô mencionando, por favor, pelo amor de Deus, gente, não tô defendendo ninguém porque eu concordo. Eu acho que tem que ter as responsabilidades. Mas se você perguntar pra ele ainda acha que ele tá certo. Entendeu? Porque a natureza Então, humana faz isso, né? Fala assim, não, mas tá errado. Não, tô certo. Tá errado, tô certo. Tá errado, né? Por mais de óbvio que às vezes haja nesse erro, a pessoa às vezes ainda não é capaz de entender que errou. Então, é a questão da responsabilidade que a própria liberdade te leva. Essa é a parte Que é o que a difícil. gente estava comentando, eu tenho responsabilidade, eu tenho uma autoproteção automática junto. Eu Também. falo, não, eu tô certo sim. Então, Essa é uma questão. esse é um ponto central, Ciro,
da revolução tecnológica, né? Da inteligência artificial. Sim. Como que nós estamos hoje nos comportando em rede social? Quer dizer, o pensamento de hoje, você vai ver das principais cabeças lá do MIT, das pessoas que fizeram, das perguntas que fizeram para o Mark Zuckerberg, mas vem cá, você não tem Facebook? Não, não tem. Né? O seu filho tem? Não, não tem. O Bill Gates, você tem rede social? Não, não tem. Essa quebra eu tampo. Eu tampo. Microfone, coloca um durex. Eu tampo. Quer dizer, essa relação nossa ainda com o universo da revolução, tudo que envolve a criptomoeda, as redes sociais, até o próprio e-mail, né? Tudo que tá ali dentro, a gente ainda tá num processo que eu gosto de ver o Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella, ele fala que a gente tá num processo ainda de início de namoro. A gente está num processo estamos enamorados da revolução tecnológica, ainda é muito incipiente ainda. Então estamos na fase do encantamento, ainda não caiu a ficha do que de fato é para nós, porque essa discussão, por exemplo, hoje na própria China, mas no Japão e na União Europeia, ela já está aprofundada, né? O Japão é o primeiro país no mundo hoje que, através de lei, fala para as pessoas: tire o dia de domingo para não mexer no celular. Não use o celular. Vá passear com sua família. Vai no parque tomar um sorvete. Vai no parque, vai numa desceteria, sabe? Vai numa praia, vai fazer o que quiser, vai ter contato humano, né? E a União Europeia hoje, com essas coisas, vazamento de informações que teve do Facebook, do Instagram, né? Foram 60 milhões de pessoas, se eu não me engano. A União Europeia já está criando leis agora e aplicou uma multa trilhardária, né, de sentido de orientação para as pessoas do que é isso, o que é esse novo olhar para a humanidade dentro da revolução Mas tecnológica. você está comentando esse negócio do Japão. O Japão tem um caso interessante, mas o Japão tem suas peculiaridades, e uma das peculiaridades que eles estavam comentando é que o japonês ele tem duas preferências: a preferência por rede social a sexo e a preferência por sexo a boneca inflável à pessoa. Então eles estavam com um grave problema no Japão, né? E eu não estou falando isso, tem, né, reportagem sobre isso, que eles estão com medo do Japão decrescer absurdamente e a população envelhecer cada vez mais, a taxa de Já natalidade é uma cair população muito, velha lá. porque os jovens eles querem ficar em rede social. Ah, vai ter sexo? Não, eu quero ter sexo com boneco inflável, com boneco, não, rapaz inflável, sei lá o que é. Isso é um caso de saúde pública lá. É saúde então, por isso que pública eles lá. falam: não, gente, vai viver, pelo amor de Deus. E tem agora não só a boneca inflável, mas os robôs, né? A questão do robô mais Isso humano, humanizado. Então, assim. Mas isso... Sair do quê? O que é sair? Não é? A gente Sair sabe... Logout, você... Não. Quem sabe de vocês a Sofia, que é a primeira robô de inteligência artificial que é uma cidadã do Emirados Árabes Unidos. Eu vi isso. Muito louco. Não é? Ela já conversa com você de igual para igual. E ela fala assim: eu estou esperando ter o meu corpo para eu poder sair por aí andando. A Sofia, ela é a primeira... Em 2017 que isso aconteceu. Não, e ela tá só melhorando. E a cada ano que passa, ela ganha um membro novo. Ela ganha uma mão. Em breve, ela vai ter um corpo inteiro. Aí ela vai ser um androide, digamos assim, como Blade Runner, né? E tantos outros, que vai viver uma vida. Porque ela já debate assuntos profundos. Ela sabe, ela processa milhões de coisas muito mais rápido que a gente. É muito mais inteligente que a gente. Não é. Não. Ela cita a fonte que ela quiser. Assim, ó, né? Olha para você ver como é que é todo esse processo que tem a ver com criptomoeda. Você tem hoje, na Estônia, que é um país do leste europeu, começam a ter, desde 2019, casos sendo julgados por robô e inteligência artificial. Você não tem os juízes naturais, os juízes pessoas físicas, mas à medida que eles estão aposentando,
a inteligência artificial tá tomando esse papel. E ela é muito mais ágil, não vai ter corrupção, aí não vai ter ideologias, não vai ter partidarismos em nada, entendeu? E isso tá acontecendo direto. A Espanha, hoje, você já tem alguns advogados trabalhando com inteligência artificial já sendo colocado em prática. A gente já comentou sobre essas sentenças feitas por robôs. Claro que eles vão começar com coisas mais rudimentares, coisas mais relacionadas a matérias de direito. E uma questão de Mas trânsito. pode ser que eles vão melhorar o algoritmo, melhor algoritmo, melhor algoritmo, melhor algoritmo, melhor... Você não sabe até onde isso vai parar. Se é que vai parar. Esse é o ponto. Então, assim, também. tudo é muito incipiente. A gente pode fazer um podcast daqui a um ano e quantas novidades não vão surgir. Outro papel que se pergunta muito, não só da Microsoft, mas qual é o papel do Google no mundo, né? Que intenção é essa de eu ter um carro mapeando ruas? Não, quando eu mudei pra Poços, eu me deparei com a captiva do Google Street View parado no estacionamento perto de casa, tava rodando na Ó, cidade. captivo ainda. Era. Hoje, apesar que o Google pode, né? Olha, isso aí é de menos, né? Ah, não, pra ele não é problema. Mas eu lembro disso, cara. Eu vi, a minha mãe viu. Oi? Também. Acho que foi a primeira vez, né? Porque depois eles vieram. e aí Em a gente 2015, entra- eu lembro direitinho. E aí a gente Eles entra vieram em naquele 2019. ponto. É danoso um Estado centralizar tantas informações, porque pode ser que haja uma pessoa autoritária. Mas, ó, o Google não é Estado. isso sim. que eu ia te falar. O Google é uma empresa O privada. Google, que é uma empresa privada, ela é o sonho do consumo, por exemplo, da Guerra Fria, da KGB e da CIA. Que é o quê? Você reunião de deter informação. Exatamente, era o sonho de consumo da CIA e da KGB nos 60 anos de Guerra Fria que o É uma mundo empresa ocidental privada. viveu. A gente fala, o Estado, mas o Estado você ainda consegue. E a empresa privada? O Estado está correndo atrás das empresas privadas. Esse é um ponto que hoje é pacificado hoje do nosso bate-papo aqui. O Estado está correndo atrás, porque Já a que gente tecnologia sempre veio da área comenta privada. Do metaverso também. A gente vai ver nesse metaverso, né? O metaverso vai ser de quem? Exato. Quem tá com o Do servidor ligado. Facebook, do Meta? Assim, De um Estado? já tem É. ferramenta pra fazer o metaverso. Caramba, mapeou tudo. É. Então. Vou fazer uma posse de cada Aí você vai ter que pagar mensalidade pra estar lá? E você. Ah, e- e se você não paga. Ah, Então. qual que foi? Sabe o Homem de Ferro? Entrando um pouco em spoiler. Marvel. É, Na Marvel tem o Homem de Ferro Supremo, tem. que é uma das variantes do Homem É. de Ferro. O Homem de Ferro Supremo, ele cria um sistema, um aplicativo, que você só consegue ver sem doença, sem nada, com base nesse aplicativo que o Tony Stark criou. E ele dá de graça pra todo mundo, e todo mundo ama o negócio, porque fica sem doença. Quem não pode andar, começa a andar. Quem tem câncer, tem cura. Aí o que ele faz? Passa um tempo, ele começa a aumentar a mensalidade do negócio. Você vai ter que pagar $10 por mês. Agora você tem que pagar $10 por dia. Agora você vai ter que pagar $100 por dia. Do contrário, você morre. É mais ou menos isso que a gente comenta. É uma empresa privada tomando conta e gerenciando. O que te impede? Eu coloquei todo mundo no metaverso, todo mundo tá felizão lá, feliz da vida agora, vocês vão ter que pagar uma mensalidade absurda. Senão você vai sair do metaverso, você vai morrer lá, sei lá. Eu não sei na Se a história gente da. acha que é ruim o Estado, Então. a empresa privada centralizadora. Eu não sei na. Não, A eu vou empresa eu vou privada fazer- centralizadora é pior Não, ainda. também concordo. Eu vou fazer 2 pontos aqui de tudo isso que a gente falou e eu fiquei aqui matutando Claro. esses 2 pontos. Primeiro, o jurídico, que no caso, o direito constitucional, se a gente for analisar de tudo que a gente falou, ele falhou, porque ele foi surgido como um limitador do próprio Estado. E o segundo, cara, desse que você lembrou do Google, foi muito bem. Se você pegar um pouco da história da internet, a ideia dela não era ser centralizada assim também. Do sonho, A origem, vamos dizer né? assim, cyberpunk da época, era criar uma rede onde não haveria uma concentração de informações, haveria soberania dos indivíduos. Tanto é que a declaração do Barlow lá, da década de 80, é até bem romântica nessa parte. Mas Mas nunca vai se existir você... isso. Não, sim, concordo. Não com tudo. Aí me entra até a questão. O Bitcoin foi o primeiro que conseguiu fazer isso. Do indivíduo ser soberano. E não é. Que sentido não você é. fala que não é?
Porque nada vai ser soberano. Se você der uma casa para todo mundo da população, daqui 10 anos você pode ter certeza que algumas pessoas não terão mais casa e outras terão 10 casas. Ah, não, sim, mas sim, por esse É lado, questão sim. da natureza humana. Então, o Bitcoin é mesmo esquema. Então, por exemplo, vai ter muitas pessoas que vão acumular uma quantidade gigantesca de Bitcoin e outras não. Vai ter uma quantidade de pessoas. Igual a gente fala da mineração. Uhum. Eu minerava em casa, porque o sonho do Satoshi, eu acho que era esse. Cada pessoa ser um banquinho central do Bitcoin na sua própria casa. Chegamos ao ponto de que agora, ou você tem muito dinheiro para minerar, ou você não minera. Tem nada. Houve uma centralização também. eu- Então, eu- tudo caminha para uma centralização. Tudo. Você começa. Eu vou devolver o todo mundo raciocínio. fazendo. Passa uns anos, centraliza. Deixa eu só deixar a cabeça do Ciro mais confusa ainda. Que mas é- se você analisar a centralização, você tem pontos, não uma geral. Ah, não, mas, Nesse não, sentido. mas sim, não vai ser um banco central, vai ser 100, 1000, 2000. Não, sim, quem pega a ideia primeiro, lógico que sai na frente, tá na vantagem, não dá pra discordar. Sim. Tem relação ao Bitcoin mesmo, na questão de acumular. Em relação a tudo na vida. Sim. Mas Ciro, Dá um nó na minha cabeça. não tem na história da humanidade alguém que seja voluntário. Eu sou voluntário porque eu quero o bem comum, que tenha avançado e tenha se tornado um empresário, uma pessoa reconhecida internacionalmente. Talvez Jesus Cristo. Né? Um cara que foi crucificado, inclusive, pela própria Inquisição da época, o governo romano, e que pregava falar de amar ao próximo era uma maior liberdade de expressão que existe.